Ei, gente, tudo bem? Quem já acompanha aqui o canal sabe que eu sou uma pessoa apaixonada por séries. Eu já até gravei pra vocês um vídeo falando sobre todas as séries que eu assisto atualmente. Se eu não me engano, são 14, né? Por aí. Eu vou deixar o vídeo linkado aqui caso vocês queiram assistir. Então, eu queria fazer mais vídeos sobre esse tema, porque eu adoro falar sobre esse tema. Então, resolvi trazer para vocês hoje os meus seriados favoritos da vida. Aqueles que moram, assim, perto do meu coração, que eu já assisti até o final. Ou seja, são todas séries finalizadas. Algumas eu já revi, outras eu já revi mais de uma vez. Então, assim, são séries que eu super recomendo para todo mundo que me pergunta qual série assistir e tal. São séries, assim, que estão sempre na ponta da língua. Então, resolvi dividir com vocês também essas indicações de séries. Tenho certeza que vocês conhecem muitas delas, mas se não conhecerem, já fica aí a recomendação. Anota aí na listinha e corre para assistir, que são todas maravilhosas. Antes de eu começar a falar as séries para vocês, eu só peço que se você chegou aqui no canal agora e ainda não é inscrito, por favor, não deixe de se inscrever. Deixe o seu joinha aqui pra mim se você gostar desse vídeo, se quiser mais vídeos sobre seriados aqui no canal. Assina o sininho de notificações para você saber quando vão sair os próximos vídeos aqui do canal também. E se quiser, me acompanhe lá nas minhas redes sociais. Começando então, gente, eu vou falar sobre 10 séries com vocês. Como eu já falei, todas essas séries são finalizadas. Eu resolvi falar só sobre séries finalizadas aqui nesse vídeo, porque às vezes a série começa boa, mas no meio do caminho o negócio desanda e a série fica toda cagada. Então, certamente uma série dessa não entraria nos meus favoritos da vida. Daí, eu separei uma listinha aqui de séries pra falar. E eu não vou falar em nenhuma ordem particular, tá, gente? Não é tipo, da mais favorita pra menos favorita e nem o contrário. É só uma ordem aleatória de séries. A única série que vai ter algum destaque especial aqui nessa lista é a primeira que eu vou falar com vocês, que é a minha favorita da vida, que é Gilmore Girls. Pra quem não conhece Gilmore Girls, essa série trata da relação de uma mãe com uma filha, né, a Lorelai, com a Rory. A Lorelai teve a Rory muito novinha, quando tinha 16 anos, então ela resolveu criar a Rory de uma maneira diferente, né, mais como amiga. Elas têm uma relação muito de amizade e não só de mãe e filha, né? E a Lorelai resolveu criar a Rory na cidade de Stars Hollow, que é uma cidade fictícia, né? Não existe de verdade, mas se existisse ficaria ali no estado de Connecticut, perto de Hartford. Então essa cidade é uma cidadezinha pequena, super peculiar, onde acontecem coisas muito loucas. Nada de sobrenatural ou coisa desse tipo, não é o estilo da série, mas é muito engraçada, né? As coisas que acontecem, a interação dos moradores, enfim, é bem excêntrico. E é isso que dá um toque especial no seriado também, que é o fato de ser um seriado bem engraçado, com um humor bastante inteligente, né? Não são aquelas piadinhas clichês, é um humor muito, muito inteligente. Além disso, é um seriado com falas rápidas, você tem que ficar atento o tempo todo para você não perder o que está acontecendo. Além disso, um seriado com muitas referências culturais, que é impossível você pegar todas na primeira vez que você assiste. Eu mesmo já assisti, sei lá, 5 vezes cada episódio e não consegui pegar todas as referências, porque realmente é muito extensa a lista cultural da Lorelai e da Rory. É pra deixar a gente no chinelo. Esse seriado é muito importante pra mim, porque eu assisti ele na época que eu tinha a idade da Rory. E apesar da minha mãe não ter a idade da Lorelai na época, não ter me tido novinha nem nada, ela também assistiu esse seriado na mesma época que eu, minha irmã também. E isso influenciou muito a dinâmica de como as coisas acontecem aqui em casa, porque a gente também sempre teve uma grande amizade com a minha mãe, né, eu e minha irmã. Então, assim, é um seriado que eu vejo como que moldou um pouco a minha adolescência, a minha vida adulta, a forma como eu interajo com a minha mãe. Então, assim, é muito, muito interessante. É um seriado muito próximo do meu coração por causa disso. Ele teve 7 temporadas, eu assisti essas 7 temporadas assim, ó. Eu devorei, porque quando eu comecei a assistir o seriado, ele já estava na 7ª e última temporada.
Então eu assisti, tipo, maratonando. E o seriado acabou, né, na 7ª temporada do seriado, a Amy Sherman Palladino, que é a autora da série, ela não tava à frente do script do seriado. Então a série não acabou da forma como ela idealizou. Daí os fãs, né, eu inclusive, sempre quiseram que o seriado tivesse um outro final, apesar dele ter tido um final muito bom, isso é importante ressaltar, mas a gente queria saber qual que era o final que a Amy Sherman Palladino tinha planejado para esse seriado. Graças a Deus, a Netflix resolveu fazer esse final alternativo e fez um revival do seriado. O revival saiu, não sei se foi em 2016 ou 2017, já tô um pouco perdida aí no tempo, mas foram mais 4 episódios extras de 1h30 cada um, ou seja, quase um filme, mostrando um ano inteiro da vida das Gilmore Girls na atualidade, né? Então, assim, foi o final que a Amy Sherman Palladino queria dar, ela conseguiu dar ao seriado. Porém, eles sempre falam que é possível ter mais episódios de Gilmore Girls por aí. Então, vamos ver, né? A gente que é fã sempre quer um pouquinho mais. Eu espero que tenha mais mesmo, porque acabou de uma maneira, assim, chocante. Mas, enfim, vou parar por aqui de falar sobre esse seriado, porque se deixar eu faço um vídeo só sobre ele. Inclusive, tá aí uma boa ideia, né? Enfim, por enquanto é isso. Eu espero muito que vocês queiram assistir ele também. E vamos pro próximo seriado, então. O próximo seriado é How I Met Your Mother. Esse é um seriado de comédia, né? Daqueles episódios mais curtinhos, de 30 minutos. É uma série que teve 9 temporadas. Essa série é narrada pelo Ted do futuro, contando para os filhos dele a história de como ele conheceu a mãe deles, por isso How I Met Your Mother, e usando esse pano de fundo da dinâmica de como ele conheceu a mãe, o seriado mostra a interação de 5 amigos, que é o Ted, a Lily, o Marshall, a Robin e o Barney. Então o seriado não é focado só no Ted, ele foca em todos esses amigos. O seriado se passa lá na cidade de Nova York, e é um seriado, assim, muito inteligente, porque ele já foi criado com o final pensado. Os criadores da série já sabiam como a série ia terminar. Então eles fazem uso disso para ficar fazendo flash forward e flashback, ou seja, mostrando cenas do futuro e cenas do passado, às vezes no mesmo episódio. Então, apesar de dar para você ver alguns episódios isolados, o interessante da série é você ver desde o começo, para você ver como é a evolução do seriado ao longo do tempo. Às vezes você até já tinha esquecido de um fato, eles vão lá e buscam aquele fato do passado, ou então mostram uma cena do futuro e aí você não entende nada, e quando vai chegar no episódio lá na frente você entende tudo. Então, assim, é uma série muito, muito inteligente, muito engraçada também, com piadas bem legais. Então também super recomendo, é uma série divertida que você assiste assim, ó. Eu comecei a assistir em fevereiro de 2016, acho que em junho por aí eu já tinha terminado, ou seja, 9 temporadas em poucos meses eu assisti, porque realmente a série é muito boa. Então, se você gosta aí de séries de comédia, estilo Friends, por exemplo, essa é uma ótima recomendação de seriado também. Já que eu toquei no assunto sobre Friends, então é lógico que esse seriado não ia deixar de estar nessa lista dos meus favoritos, porque o seriado é maravilhoso. Acho difícil alguém não conhecer Friends, mas se você não conhece, esse é um seriado de comédia também, tipo How I Met Your Mother, ou How I Met Your Mother é tipo Friends, né, porque ele veio depois. Mas enfim, é um seriado daqueles de 30 minutos de duração, bem focado na comédia mesmo, pra fazer você rir. E ele conta o dia a dia de 6 amigos, né? Rachel, Ross, Chandler, Mônica, Phoebe e Joey, que moram lá na cidade de Nova York. Eles são vizinhos. É um seriado que se passa praticamente indoor, assim. Não tem cenas externas na cidade de Nova York, né? É mais cenários prontos mesmo. Mas o seriado é maravilhoso. É impressionante como eles conseguem dar tanta ênfase a cada um dos personagens, que são, assim, bem diferentes. E o seriado consegue manter aquela dinâmica de todo mundo ser importante, né? Não tem nenhum personagem que você não goste, porque eles realmente são todos engraçados, todos com a sua peculiaridade e cada um com a sua história ali de fundo, que, é óbvio, se junta com as histórias dos outros. Então é um seriado, assim, muito inteligente também, com as piadas muito legais, é impossível não rir. Muita gente conhece esse seriado, é lógico, que assiste episódios
avulsos na TV, porque passa até hoje, tem no Netflix também. Só que não é a mesma coisa assistir episódios avulsos e assistir o seriado do começo ao fim na ordem, tá? Eu sempre gostei de Friends, achei engraçado e tudo, mas foi só quando eu assisti o seriado por completo, do começo ao fim, que eu me apaixonei, né? Que eu realmente passei a gostar de Friends de verdade. Então, se você também quer criar esse vínculo com o seriado, assiste tudo certinho, mesmo que você já tenha visto vários episódios avulsos, vale a pena porque é outra perspectiva, né? Você não fica só naquela perspectiva das piadas avulsas, e sim se apaixona por cada um dos personagens. Friends é seriado obrigatório para todo mundo, na minha opinião. É um clássico, então se você não assistiu ainda, não aguarde mais. Comece logo porque são 10 temporadas, então são bastantes episódios, mas eu juro que vale a pena. O próximo seriado da lista é Private Practice. Para quem já assiste Grey's Anatomy, eu acho que é bem possível que você já conheça esse seriado, mas para quem não assiste, Private Practice é um seriado que é um spin-off de Grey's Anatomy. Para quem não sabe o que é spin-off, é quando um seriado gera outro seriado paralelo, vamos dizer assim. O seriado é focado na Edison, que era a personagem de Grey's Anatomy. A Edison resolve se mudar de Seattle, que é a cidade onde se passa Grey's Anatomy, e vai morar em Los Angeles. Daí lá ela vira sócia de uma clínica particular, ou seja, uma private practice, por isso que é o nome do seriado, aonde tem várias especialidades de médicos atuando ali, e aí ela, né, se junta à clínica. E o seriado é um seriado médico, só que com uma dinâmica diferente de Grey's, né? Grey's tem uma dinâmica mais acelerada, mais casos loucos, enfim, muita coisa louca acontecendo. Private também tem uma coisa de casos um pouco raros e tudo, mas ela é numa dinâmica mais familiar, vamos dizer assim, foca um pouco mais na vida pessoal dos personagens. E os casos são diferentes, né? Tem casos mais voltados para psicologia, porque a clínica tem psicólogo. Muitos casos com grávidas, porque a Edison é obstetra. Casos de fertilidade, porque tem médico de fertilidade, enfim. É um Grey's um pouco mais tranquilo e com casos de especialidades médicas diferentes. Esse seriado é maravilhoso, ele teve 5 temporadas. Pra mim podia ter tido até bem mais, porque o seriado era bom mesmo. Então se você já assiste Grey's e por algum motivo não assistiu Private, pode assistir, pelo amor de Deus, que é maravilhoso. E se você não assiste Grey's, mas gosta desses seriados médicos, da dinâmica, também pode assistir, independente de ter assistido Grey's Anatomy ou não, porque até tem algumas ligações, mas é um seriado assim bem independente, as histórias não são tão correlacionadas de forma que você não vai conseguir entender o que está acontecendo. Mas eu também recomendo você assistir Grey's Anatomy, apesar dele não estar nessa lista, porque não é um seriado finalizado, é um seriado muito bom também. Então super recomendo assistir tanto Grey's quanto Private, que os dois são maravilhosos e se complementam de uma maneira excelente. Mudando de assunto de seriado, mas mantendo a linha Shonda Rhimes, o próximo seriado que eu vou falar, ele é da mesma criadora de Grey's Anatomy e Private Practice, que é o seriado Scandal. Esse seriado foi finalizado esse ano, agora em 2018, e é um seriado maravilhoso. O pano de fundo dele é a política americana. Ele conta a história da Olivia Pope. Olivia, ela é uma fixer, vamos dizer assim, né? Assim que eles chamam ela no seriado. Ela é uma relações públicas. Ela tem um escritório com alguns associados em que o trabalho deles é fazer escândalos sumirem, né? Se você participou de algum escândalo e não quer que aquilo seja divulgado, não quer que tenha provas, que a polícia descubra ou qualquer coisa desse tipo, é Olivia Pope que você tem que procurar. E além disso, ela trabalhou na campanha do atual presidente dos Estados Unidos, lá no seriado, que é o Fitz Grant. Porém, mais do que ter trabalhado na campanha dele, ter ajudado ele a se eleger e depois ter trabalhado na Casa Branca com ele também, como Press Secretary, ela é amante do Fitz, ou seja, Olivia Pope é amante do presidente dos Estados Unidos. Então, o seriado é bem escandalizante ali para a política, tem realmente muitos escândalos, né? Por isso o nome do seriado. Mostra a dinâmica da política americana, mostra a dinâmica da Casa Branca
E além disso, né, como se isso tudo não bastasse na vida de Olivia Pope, pouco tempo depois do início do seriado, ela descobre que o pai dela comanda uma organização chamada B613, que é uma organização que opera por trás da política americana. Nem o presidente dos Estados Unidos sabe que essa organização existe, e eles meio que controlam a política americana mesmo. Tipo, por exemplo, explodiu uma bomba no Afeganistão. Aí o Afeganistão acha que foi os Estados Unidos que explodiram. Os Estados Unidos ficam achando que foi o Afeganistão, por exemplo. E na verdade foi obra do B613. E ninguém sabe quem foi, porque eles não deixam rastros. Enfim, é uma coisa bem louca. Então o seriado tem uma dinâmica bem rápida, tem bastante coisa policial, bastante suspense e aventura envolvidos, fora a parte ali do romance da Olivia com o Fitz, a dinâmica deles com a Melly, que é a esposa dele, primeira dama dos Estados Unidos. Enfim, é um seriado tipo muito, muito bom. A Olivia é uma personagem assim maravilhosa, maravilhosa, bem mulher forte, né, do jeito que Shonda Rhimes adora escrever. Super recomendo se você gosta desses seriados com background político. Se você gosta de Grey's Anatomy também, conhece a dinâmica da Shonda Rhimes. Se você assiste How to Get Away with Murder, que é outra maravilhosa também, mas não tá nessa lista porque não tá finalizada, pode assistir Scandal, porque é bem na mesma linha de How to Get Away. Eles fizeram até um crossover dos dois seriados para essa temporada final de Scandal. Para quem não sabe o que é crossover, é quando os dois seriados se encontram e tem episódios em comuns. Então, assim, é muito bom. Scandal é tão bom que eu também assisti em poucos meses, as 7 temporadas que teve. O final eu achei que ficou muito bom também. Então, assim, é uma série boa do início ao fim. Mais uma grande recomendação para vocês. Uma série um pouco mais antiga e que já tem alguns anos que eu assisti é Veronica Mars. Veronica Mars é uma série no estilo investigativo. Ela é com aquela atriz Kristen Bell, que eu não sei se vocês conhecem, mas se não conhecem, ela é maravilhosa. A Kristen Bell faz a Verônica, cujo pai tem um escritório de detetive, né? Ele é um detetive particular e ela trabalha lá com ele nas horas vagas, então ela tem um quê bem investigativo, né? Ela também faz investigações particulares, apesar do pai dela não concordar. E num dado momento, uma amiga dela é assassinada, então fica aquele mistério, né, de quem matou a Lily. Daí a Verônica começa a investigar esse assassinato. Então é bem com cara de detetive o seriado, e também tem uma dinâmica adolescente, né, de high school, por ela ser uma adolescente. Enfim, é um seriado assim que teve muitas participações de muitos atores, né, muita gente fez Veronica Mars, porque o seriado realmente bombava na época. Esse seriado teve apenas 3 temporadas, infelizmente, e ele acabou de uma forma meio inesperada, né? Eu acho que eles devem ter finalizado a temporada e depois a série acabou não sendo renovada por algum motivo. Porém, é um seriado que foi tão aclamado pelo público, assim, tão amado, que alguns anos depois os atores da série resolveram fazer uma vaquinha dessas assim de internet, não tem? Pra arrecadar fundos para produzir um filme com a continuação e a finalização da série. Os fãs amam tanto esse seriado que eles ajudaram, o dinheiro foi arrecadado e o filme saiu. O filme também foi muito bom, tem um final bem legal pra série, né? Uma continuação super legal, estilo a de Gilmore Girls. Então pode assistir o seriado tranquilamente, porque ele vai ter um final bem legal, né? Assiste o filme depois. E é um seriado curtinho, né? 3 temporadas, mais um filme, não é nada sacrificante. Então se você quiser algum seriado um pouco mais antigo, né? Já finalizado, pra ir assistindo assim devagar, né? Curtindo o seriado ou até maratonar, porque realmente esse seriado é bem de maratonar, tá? É bem difícil você assistir um episódio e depois não querer assistir o outro logo de cara. Então super recomendo Veronica Mars se você gostar aí desses elementos. É um seriado bem inteligente, esse não é muito cômico, né? Apesar de ter um humor ali, um pouco de humor inteligente, ele é mais na linha séria. Enfim, é bem legal, bem inteligente, bem escrito, bem produzido, bem feito. Então, super recomendo esse seriado pra você também. Já que estamos falando de Kristen Bell, o próximo seriado da lista vai ser Gossip Girl, que pra quem não sabe,
A Kristen era a voz da narradora, né, da Gossip Girl no seriado. Esse seriado fala sobre a vida de adolescentes que moram no Upper East Side, ou seja, a parte mais rica de Manhattan, né, lá em Nova York. Então é um seriado assim bem de luxo, vamos dizer assim, né? A vida deles é uma vida bem luxuosa, super fora da nossa realidade. Mas é interessante ver essa dinâmica. É um seriado bem legal para quem gosta aí de moda, porque os stylings do seriado são assim impecáveis, é uma coisa bem bonita de se ver, né? Quem gosta de moda tem que assistir Gossip Girl. É um seriado, assim, ele se perde um pouco ao longo da história. A história é a seguinte: tem a Gossip Girl, na verdade, que ela é tipo uma fofoqueira da escola, que ela vai soltando os podres das pessoas e ninguém sabe quem é essa garota misteriosa. Então o seriado gira em torno de descobrir quem é ela, e quem tá tentando descobrir quem é ela são alguns amigos, né? Serena, Blair, Chuck, o Nate, Dan e a Jenny. Enfim, aí mostra a dinâmica deles, né? A maioria é riquinho e tem a parte pobre, que é o Dan e a Jenny, que moram no Brooklyn e que estudam nessa escola de ricos, porque eles têm bolsa de estudos. Então mostra essa interação aí de super ricos com pessoas normais, né? Porque a Serena e o Dan se apaixonam, então tem esse choque de realidades. Mostra muito o glamour de Nova York, festas super luxuosas, adolescentes com tudo disponível, né? Porque eles são muito ricos. Enfim, o que isso pode trazer na vida de um adolescente. Então tem assim, apesar de ser um seriado até bobo, tem horas, né? Mas ele tem um pano de fundo interessante se você parar pra refletir. Como eu falei, ele se perde um pouco às vezes, né? Assim, ao longo do caminho é um pouco difícil, tem horas que dá vontade de parar. Mas eu achei que o final compensou. E como eu falei, é um seriado bem legal para quem gosta de moda, é um seriado assim muito esteticamente bonito, então por isso que eu acho interessante assistir ele. Ele teve 6 temporadas, eu tô até revendo, dei uma parada, né, tem algum tempo, mas tô revendo o seriado para ver alguns, eu acho que ele tem alguns erros ali de cronologia, enfim, tem alguns errinhos ali em relação a Gossip Girl, né, na verdade eles só descobrem no final quem ela é. Mas eu achei que ficou um pouco incoerente, por isso eu comecei a rever para ver se tinha algum furo ali no meio da história. Mas, apesar de ser um seriado, assim, não dos mais inteligentes, é um seriado bonito, como eu falei, divertido. Então, por isso ele tá aí na minha lista. Se você gosta de moda, super recomendo para você. Se você gosta de um seriado, assim, mais relax, mais tranquilo, também é um seriado legal aí pra passar o tempo, assistir, sei lá, de vez em quando, enquanto está almoçando, enfim, um seriado divertido. O próximo seriado da minha lista, que é Parenthood, eu comecei a assistir por causa que a Lauren Graham tá nesse seriado, que é a atriz que faz a Lorelai, né, em Gilmore Girls. Eu não podia deixar de assistir o seriado novo dela, na época era novo, né, agora já acabou. Parenthood tem até um pano de fundo um pouco parecido com Gilmore Girls, porque é um seriado bem familiar, né? É um seriado que conta a história de uma grande família ali, de um casal que teve 4 filhos, e esses 4 filhos formaram suas famílias, tiveram outros filhos também, e é uma família bem naquele estilo família unida, que os irmãos são amigos, e enfim, um se mete na vida do outro, e eles procuram um ao outro sempre para resolver os problemas, né, para se ajudar. Então é uma família daquelas super unidas mesmo. E apesar de ter esse pano de fundo familiar, não é um seriado parecido com Gilmore Girls no estilo, né? Não é um seriado com referências culturais, com humor, é um seriado mais sério, né? Mais drama mesmo. Só que é muito bom. Pra quem tá assistindo, por exemplo, This Is Us, esse seriado é bem nessa linha. Só que, nossa, é um seriado muito bom, gente. O seriado é bem emocionante mesmo, né? Eu chorei muito, muitos episódios. O final dele foi lindo, espetacular. É um seriado que eu quero, inclusive, rever. Achei que ele ficou bem marcado. Ele teve 5 temporadas. Sei lá, é um pouco difícil de escrever. Aqueles seriados que quando a gente fala sobre ele, né, sobre a história por trás, parece que é um seriado bobo, mas não é um seriado realmente muito emocionante.
Então, se você assiste This Is Us, né, como eu falei, ou gosta de seriados aí nessa linha do drama, mostrando o cotidiano das pessoas, a interação das pessoas, coisa familiar e tal, eu super, super recomendo essa série pra você. Eu acho que essa é uma das poucas séries na minha lista que não tem no Netflix, mas vale a pena você baixar e assistir, porque realmente é uma série muito, muito boa. Eu tenho certeza que não vai te decepcionar. A penúltima série da minha lista é uma que é favorita da minha vida, mas eu não sei se eu posso recomendar ela pra vocês assistirem, porque foi uma série que acabou, tipo, do nada, que é Chasing Life. Essa série conta a história da April, que é uma jornalista recém-formada, né? Ela tá ali no primeiro emprego dela, tentando se estabelecer como jornalista, e de repente ela descobre que ela tem câncer, né? Ela tem leucemia, porém ela não queria que ninguém soubesse, porque ela quer continuar levando uma vida normal, mas é lógico que uma doença séria como essa, né, não dá pra esconder por muito tempo. Então esse seriado mostra a dinâmica ali dela tentando manter a carreira dela profissional, manter a vida dela o mais normal possível, porém tendo que lidar com uma doença tão séria, né, uma situação de vida e morte. O seriado, ele é bem drama também, mas é um drama assim mais tranquilo, um drama até divertido em muitas partes, né, a interação dela com outros personagens. É um seriado muito bom, mas infelizmente ele foi cancelado no final da segunda temporada, né? E acabou não tendo um final que merecia. Acabou ficando um final muito em aberto. Só que eu amei tanto essas duas temporadas que eu não consigo não botar esse seriado na minha lista. Ele realmente é muito, muito bom, né? O tempo que durou foi maravilhoso. Mas, como eu falei, eu não sei se é bom recomendar pra vocês, porque depois vocês vão ficar de coração partido, igual eu fiquei. Sigo aí na esperança da gente ter um filme, algo desse tipo, né? Já que tá tanto na moda fazer filmes pra finalizar seriados. Por favor, poderia acontecer isso com Chasing Life, porque realmente o seriado merece um final, merece uma finalização. Mas então é isso. Se você quiser arriscar e ver essa série sabendo que seu coração vai ser partido, eu indico ela pra você. Se você não quiser ter essa tristeza na sua vida, é melhor nem começar a ver, né? Mas eu acho que vale a pena, né? O tempo que durou foi muito bom, por isso que eu resolvi falar da série pra vocês. Pra finalizar, a última série da minha lista é Greek. Esse seriado, ele se passa, tipo, numa faculdade, onde tem aqueles sistemas de fraternidades. Então ele foca ali nas interações entre as fraternidades. Tem a fraternidade lá das patricinhas, tem a fraternidade dos nerds, tem a fraternidade dos caras riquinhos, né, os mauricinhos, e tem a fraternidade da galera mais loucona, que só quer saber de festejar e tal. E aí, o interessante dessa dinâmica é que os três personagens principais, assim, de início, que são a Casey, que é da fraternidade lá das patricinhas, o Evan, que é da fraternidade dos mauricinhos, e o Cap, que é da fraternidade dos loucões. Eles eram amigos, né? Só que eles tiveram um desentendimento, porque de início a Casey namorava com o Cap, depois eles terminam e ela começa a namorar com o Evan. Então eles brigam ali, se dissociam, né? Então o Cap vai lá pra essa fraternidade dos loucões e eles meio que perdem contato. E tem mó rixa entre o Cap e o Evan e tal. E aí o irmão da Casey entra pra faculdade, que é o Rush, e ele acaba indo pra fraternidade do Cap. Então, por causa disso, eles voltam a ter que conviver, e daí é que vem todo o desenrolar do seriado. E o interessante, né, é toda essa dinâmica das casas, das fraternidades, que deixa o seriado super divertido. É um seriado, assim, bem engraçado, com a dinâmica bem legal dos personagens. É legal pra você ver como funciona a dinâmica das universidades americanas. Esse pano de fundo das fraternidades desse seriado muito maneiro, é bem legal mesmo. É um seriado que teve 4 temporadas, então não é muito longo ali de você ver, se você quiser dar uma recapitulada também. Eu super recomendo, ele é muito divertido também, então é um seriado legal pra você assistir ali também na hora do almoço, pra passar um tempo, até dar uma maratonada ou ir vendo devagar. Super recomendo, que ele é super divertido, muito legal, pra quem gosta de seriado sem drama, bem leve.
é uma ótima pedida. Pessoal, então foi isso. Essas foram as minhas 10 séries favoritas da vida. Me conta aí nos comentários se vocês já assistiram alguma dessas séries, se vocês gostam delas tanto quanto eu, se alguma delas é sua série preferida da vida também. Me conta também se você ficou interessado em assistir alguma dessas séries que você não assistiu ainda. Se você tiver alguma recomendação de outras séries para eu assistir, também deixa aí nos comentários pra mim. Enfim, comenta o que você quiser, porque o canal aqui é de vocês também. Adoro essa interação de responder comentários. Então, deixa algum recadinho aí pra mim. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês gostem dessa temática aí de seriados, pra eu gravar mais vídeos desse tipo pra vocês. Como eu falei, se tiver gostado, deixa um joinha e até a próxima.